esse nosso último painel do dia, um dia super produtivo, mas esse evento realmente tinha que terminar com essas estrelas que realmente viabilizaram grandes projetos de desestatização, a despeito, né, aí de todos os desafios, de todas as dificuldades, e vem apostando nesse caminho, acreditando, viabilizando. Então, para mim, é uma grande honra ter aqui o meu querido Dr. Macor. O Dr. Diogo todos o conhecem, né? Mas é o secretário especial do governo federal ligado ao Ministério da Economia, que tem aí realmente destravado a pauta das privatizações no Brasil. É com muito, muito orgulho que eu tenho você aqui, um grande parceiro também do Infracast, sempre apoiou desde o início. A doutora Flávia, também primeira diretora mulher da ANTAC, que também, aí já colecionando diversos episódios muito importantes para o desenvolvimento da infraestrutura, e a primeira privatização do governo, né, da Codesa, primeira privatização de autoridade portuária da história do Brasil. E a doutora Flávia que levou isso adiante. E tenho também a honra de ter o meu professor, doutor Mário Engler, que é presidente do Conselho de Administração da Sabesp, e foi também o grande responsável no estado de São Paulo por viabilizar um projeto de fundo imobiliário para o governo do estado de São Paulo, por meio do qual conseguiu, enfim, desestatizar, por assim dizer, quase 300 imóveis do estado de São Paulo. Eu queria chamar, então, para a gente começar aqui a aquecer o nosso painel, o nosso vídeo com a nossa querida e admirada doutora Helena Landau, rainha das privatizações da década de 90. Olá, em nome da minha querida Isa, eu cumprimento a todos que estão nesse evento, super importante, mais uma iniciativa Infracast, e agradeço imensamente ter sido convidada para falar algumas palavras nesse painel tão importante das privatizações. Nós estamos num momento da privatização bem maduro, eu acho. Passamos por muitas discussões ideológicas, entendimento da sociedade da importância da privatização. Desde que ela foi institucionalizada no governo Collor pela lei do PND, na realidade, a privatização nunca parou, mesmo nos governos mais intervencionistas, a privatização continuou, seja na venda de empresas, seja principalmente nessa nova fase, que é a fase de delegação de concessões de infraestrutura, que agora entra num momento crucial para a população brasileira, para a sociedade brasileira, para as crianças, para o futuro do país, que é o saneamento. A gente tem visto nas concessões uma série de tentativas de acertos e erros de desenho do passado e um avanço na venda de ativos, como no caso da Eletrobras. Mas eu acho que o exemplo da Eletrobras é muito importante para esse debate, porque a gente tem uma série de problemas no processo, que é por que privatizar a Eletrobras ou qualquer empresa estatal, de que serve isso à sociedade brasileira, como isso se inclui numa reforma de Estado, numa revisão de despesas que o Estado não precisa fazer, no aumento da eficiência na economia, no aumento de competitividade. Na realidade, a privatização não é simplesmente um desejo ideológico. Vamos privatizar porque tudo que o Estado faz é ruim, tudo que o setor privado faz é bom. Não é exatamente assim, não é assim de jeito nenhum. O início da privatização veio de uma ideia de reforma de Estado para que o Estado se concentre naquilo que é essencial, como bem diz o artigo 173 da Constituição. A presença do Estado na atividade econômica é uma exceção. Eu acho que a coisa mais importante para a gente continuar com a privatização bem feita é a comunicação. Por que uma empresa deve ser privatizada? Por que o Estado deve sair dessa atividade? Por que o Estado deve delegar? Por que o setor privado tem condições de fazer? Por que o setor público pode regular e fiscalizar? Porque através da privatização você reestrutura um setor, introduz competição, como aconteceu nas telecomunicações. A privatização ajuda a tornar o cidadão mais cidadão,
como a gente viu na universalização dos serviços de eletricidade, como viu na universalização dos serviços de telecomunicações e que espero a gente veja nos serviços de saneamento, né? Quando as empresas são estatais, há muito pouca regulação, há muito pouca fiscalização. A privatização traz a regulação para o centro do debate. Nesse sentido, é muito ruim os sinais que foram dados nessa nova nomeação dos diretores das agências reguladoras, com base política e não na base técnica, de uma forma aberta, escancarada, de apropriação, de captura política das agências reguladoras. O evento da Eletrobras é muito importante para mostrar o quão é necessário o diálogo, o debate. Por que o preço da Eletrobras é esse? Por que se optou por uma capitalização e na venda de controle? De que forma a privatização da Eletrobras trará uma qualidade nova nos serviços ou na competição, nem nos serviços, porque a Eletrobras é uma empresa de geração de energia, de um setor competitivo, como isso pode melhorar a expansão do setor elétrico na transição energética. Então, acho que o mais importante da privatização nesse momento, que eu acho que além do debate ideológico, é a transparência, o procedimento, a explicação, o debate à sociedade. Por que estou privatizando? Com que objetivo estamos privatizando? Quem será beneficiado com essa privatização? De que forma serão distribuídos esses benefícios? Se será em tarifas, se será em melhores serviços? Como isso acontecerá? Como o preço básico foi definido? Ou seja, em suma, transparência, diálogo e mostrando para a sociedade os benefícios da desestatização, da retirada do Estado daquilo que o setor privado pode fazer e a concentração não só das funções do Estado, mas dos gastos públicos naquilo que é essencial na prestação de serviço público. Com essas palavras aqui de aquecimento e provocação, eu queria passar a palavra, então, para o nosso secretário especial, Dr. Diogo, para que possa fazer suas considerações, e sempre aqui abrilhantando todas as nossas iniciativas e painéis, comentar um pouquinho sobre justamente a privatização da Eletrobras. Conta para a gente, Di. Boa noite, Isa. Obrigado pelo convite. Parabéns por todo o trabalho que vocês têm feito. Obrigado a todos por estarem até tão tarde aqui com a gente. A Isa acabou de me prometer que vai rolar um coquetel depois, então fiquem até o fim. Tá? Eu acho que a vantagem da gente poder fazer um debate com especialistas é que a gente pode ter talvez uma liberdade acadêmica um pouco maior, porque quando a gente está em um evento normal, a gente tem que, talvez, ir nos casos específicos da privatização, debater os detalhes ali do modelo, dar uma explicação que aqui a gente já parte de um outro patamar. Então, a gente consegue fazer, talvez, um debate um pouco mais geral, um pouco mais filosófico, sobre quais seriam os próximos passos. Eu acho que no Brasil a gente perdemos muito tempo. A gente partiu, na verdade, de um modelo parecido com o americano, onde a livre iniciativa reinava. Em algum momento a gente se perdeu para o discurso do petróleo é nosso, ou coisas parecidas, e acabamos caindo na cilada das empresas estatais. Na década de 90, a gente começou a partir para um modelo de concessão como um second best. Tá? Eu não defendo para tudo o modelo de concessão. Acho que em alguns casos a gente até pode e precisou avançar, porque era um passo além, tá, do que a gente tinha, mas o que nós estamos fazendo agora é dando o terceiro passo, que é a livre iniciativa, de maneira restrita. Né? Quando você tem o Estado como único viabilizador dos investimentos na empresa estatal, obviamente, se o Estado fracassa, o país todo fracassa. Né? Quando você tem um modelo de concessão, você até convida o privado para executar aqueles investimentos, mas você fala assim, privado, você que é malvadão,
Eu só vou deixar você investir onde eu quiser. Então, eu vou fazer uma modelagem, eu vou escolher o projeto, eu vou pegar essa linha de transmissão do ponto A ao ponto B, eu vou pegar aqui esse gasoduto do ponto A ao ponto B, eu vou definir aqui a ferrovia do ponto A ao ponto B, eu vou modelar, eu vou definir a taxa de retorno, eu vou te fiscalizar pelos próximos 30 anos. Então, você movimenta o Estado na certeza de que só eu sei o que é melhor para o país. Então, o modelo de concessão, ele já dá um passo importante, porque ele coloca o privado para executar, e aí você tem toda a eficiência do privado, um alinhamento de incentivo, né, um BOT, onde você, de fato, tem ali um casamento entre a qualidade do investimento e um custo de operação. Ou seja, a gente deu passos importantíssimos, mas está na hora de nós darmos o último passo, que é deixar o setor privado ser livre. Ora bolas, se eu quero, por conta e risco, construir uma ferrovia do ponto A ao ponto B, por que eu não posso? Se der errado, o problema é meu, não vou pedir reequilíbrio para ninguém, por que eu não posso fazer isso? Então, a nossa estratégia desde o início foi dar um passo além em todos os setores. Saneamento básico, estávamos ainda no modelo estatal. Demos um passo rumo às concessões, rumo ao investimento privado. Passo importantíssimo. Estamos discutindo qual é o melhor modelo. Passados 30 anos de aprendizado de concessão, como que a gente já leapfrog em todo o arcabouço regulatório. Agora, outros setores que estavam mais maduros, a gente pode partir para o investimento livre. Os gasodutos, telecom. Telecom foi o nosso primeiro desafio. Antes do marco de saneamento, foi o PLC 79. Depois veio o marco de saneamento. O PLC 79 foi uma liberalização do setor de telecom. Gasodutos, Então veio o novo marco do gás. Aí veio ferrovias. Precisamos liberalizar os setores. Precisamos deixar que o setor privado seja livre. Até porque aquele modelo... Porque quando a gente começa a estudar concessões e tal, primeira aula, regulação 101, aí vem lá aquele professor e tal, com aquele material super velho, e fala, vamos falar sobre monopólios naturais. Porra, cara, hoje em dia, quantos monopólios naturais sobraram? Falando sério, telecom não é mais monopólio natural. Há muito tempo. Setor elétrico, cada vez menos. Mesmo a distribuidora de energia. A gente está vivendo uma época com painel solar, bateria, daqui a 10 anos. Vai ter um monopólio natural de distribuição de energia elétrica? Será? Então, a gente está em um momento de disrupção completa dos setores, onde um contrato de 30 anos não se justifica mais, para muitos casos. Para alguns, ainda, talvez. Mas é importante a gente ter um norte. E mesmo dentro dos contratos, é importante que a gente diminua o tamanho do monstro. Simplifique. Simplifique. Porque a partir do momento que você começa a criar muita regra, mas a ISA ganhou muito dinheiro nesse contrato daqui, vou começar a amarrar mais, eu vou começar a rever o KD do AC a cada 5 anos. Caraca, sério que você vai fazer isso? Para quê? Para evitar que ela ganhe malvadona muito dinheiro? E a gente vai criando um monstro. O setor elétrico hoje é a Disneylândia dos advogados e dos consultores. É maravilhoso. Em vez de você simplificar, cada vez que você acha um problema, em vez de você revogar o capítulo anterior do ProRet, você vai lá e publica mais 100 páginas para ver se resolve o problema. E você vai criando um monstro cada vez maior. Enquanto o que a gente deveria estar fazendo é liberalizar o setor elétrico. Liberalizar. E a liberdade não é opcional. Quando a gente discute agora a liberalização do setor elétrico, a gente está falando cada vez, vou liberalizar, mas não para todo mundo. Para alguns, para algumas faixas, aos poucos. Se o cara não quiser ir, ele também não vai. Liberdade não é uma opção. Liberdade não pode ser uma opção. E aí o problema é que você vai criar, para quem é do setor elétrico, você vai estar criando um ACR residual. Um ACR residual, que vai virar uma bolha. Talvez daqui a alguns anos a gente tenha que fazer um bailout de novo do setor elétrico, como foi na década de 90. Para quê? Então, a gente tem que mirar em liberalização. Acho que essa é uma primeira provocação meio filosófica que eu queria deixar aqui, aproveitando o ambiente que a gente está inserido, porque às vezes a gente é dragado pela complexidade do setor que a gente adora. A gente estuda isso há 10 anos, 15 anos, já estudei muito isso, já li todo. Agora que eu li essas 1000 páginas do ProRet e decorei, você quer revogar? Não, não estou ganhando dinheiro com isso, estou aqui vendendo minha consultoria. Mas sim, porque a hora que a gente começar a fazer isso, os setores vão ter uma explosão tão grande de investimento que a gente vai continuar bem. Todo mundo, o Brasil cresce, todo mundo cresce com a simplificação, com a liberdade.
Então, acho que esse é um primeiro ponto, tá, importante que eu queria trazer. A gente, dentro do governo, desde o início tinha, isso, no plano de governo a gente tinha isso muito claro, a gente vai trabalhar com os desinvestimentos, puxa vida, mais de 240 bilhões de reais em desinvestimento já. Né? O desinvestimento era uma intervenção do Estado desnecessária, que no passado se falava, não, se o BNDES não comprar essa participação, quem é que vai querer comprar? Se o FI-FGTS não entrar nisso daqui, quem é que vai querer comprar? Ah, não, mas se a Petrobras não entrar nisso daqui, quem é que vai comprar? Ora, vendemos 240 bilhões, aparentemente todo mundo queria. Não havia um problema de falta de demanda. O que havia era o interesse do governo em intervir. Então, começamos a desinvestir, reformas estruturantes de todos os setores de infraestrutura passaram por uma reforma, saneamento básico, né? Agora o último, né? A energia, por quê? Porque a energia tem um monte de interesses por trás, né? Mas a maioria dos setores de infraestrutura passaram por reformas. Enquanto fazemos as reformas, começamos a estruturação dos projetos. Porque, veja, quando a gente fala em privatização, é isso que eu falei, a privatização ela é a redução do estoque. Redução do estoque. A gente não pode confundir com a concessão. A concessão é tentando salvar o fluxo. E, como eu disse, na minha opinião, não da maneira correta, pelo menos para alguns setores. Para outros, acho que vale. Então, a gente já poderia estar dando um passo além. Né? Mas e o estoque? Porque o estoque, veja, quando o setor ele fica ultrapassado, o pessoal começa a ter boas ideias para salvar aquela empresa. Puxa vida, agora essa empresa aqui ela não serve para nada. O que a gente vai fazer com esse CNPJ? E começam a tentar inventar boas ideias. Para quê? Você quer salvar essa estatal? Para quê? Né? Se ela não cumpre mais o seu papel, ela tem que ser liquidada, como a gente está liquidando. Fizemos as primeiras liquidações desde 2008. Né? Então, liquida. Por que eu vou tentar achar um novo papel? Você tem um quadro com 100, 250, 1.000 funcionários que não tem mais o que fazer. O que você vai fazer? Ah, não, vou achar outra função para ele. Ele passou num concurso para fazer X. Agora você acha que ele vai aprender a fazer Y da noite para o dia? Então, enfim, para não me alongar muito, tá? Eu acho que a gente pode depois falar só sobre a Eletrobras, não tem problema nenhum, ou falar sobre os outros projetos que a gente está fazendo, de mobilidade que eu acho extraordinários, de portos que são extraordinários. Né? Temos N desinvestimentos que a gente poderia falar horas aqui, mas se for para dizer especificamente sobre Eletrobras, só para dar um primeiro passo, não podemos politizar discussões técnicas. Estava conversando com um professor aqui, Mário, antes da gente começar, que nós, como os técnicos, muitas vezes temos que administrar situações onde a política entra. É natural, se fosse uma discussão apenas técnica, talvez a nossa vida fosse mais fácil, mas, sinceramente, talvez muitos avanços não acontecessem, porque nem sempre a gente está com a razão. Apesar da gente estudar bastante, apesar da gente se esforçar bastante, nem sempre a gente está com a razão. E a discussão política ela é importante para a gente conseguir, sim, aprimorar aquilo que a gente está fazendo. Tá? Então, paro por aqui para não falar demais. Obrigado. Eu adoro as suas provocações e, enfim, a forma como você também nos leva a pensar sobre, enfim, a grande questão de fundo sobre a qual a gente debate quando a gente está falando de privatizações. E achei que foi ótimo não entrarmos nesse momento no tema da privatização da Eletrobras. Teremos tempo para isso. Para, então, as suas palavras iniciais, doutora Flávia, eu queria que você contasse um pouquinho sobre como foi o processo de desestatização, né, da CODESA, ou da Autoridade Portuária, né, do Porto de Espírito Santo, bem sucedida, com um martelinho batido aqui na B3. Conta para a gente. Boa noite. Obrigada, Isa, pelo convite. E obrigada por trazer esse tema. Né? A ANTAQ, ela discute esse tema com o governo federal desde 2018. E nos últimos anos a gente conseguiu impulsionar pela discussão técnica do governo. Né? O doutor Diogo trouxe aqui alguns detalhes técnicos da discussão e esses detalhes permearam também a concessão da CODESA. Né? E aí, antes de falar especificamente de CODESA, vou trazer um pouco do histórico do setor portuário. Né? O doutor Diogo falou que alguns setores estão passando agora por alterações legislativas, alterações de marco. O setor portuário passou em 2013
por uma importante alteração, que foi a publicação da lei que a gente tem hoje, que é a 12.815, e a lei anterior, tinha sido aprovada há 20 anos atrás, que foi a primeira lei de 93, tinha trazido ao setor portuário a questão dos arrendamentos, das licitações, e chamar mais a iniciativa privada para a exploração de áreas dentro dos nossos portos públicos, né? E a lei de 2013, ela traz inovações em relação a essa ocupação de áreas dentro dos portos, mas traz também a figura da concessão. Um passo a mais, como o Diogo disse. Olha, primeiro a gente dá um passo, depois a gente vai para outro, vai para outro. E em 2013 veio a alteração legislativa, à época veio a alteração legislativa, mas não tinha concessão em si, né? Falaram, eu já vou criar um instrumento jurídico necessário para que eu faça a concessão do porto. Mas, naquele momento, começou a se fazer o quê? Licitações de arrendamentos portuários, de áreas dentro dos portos organizados, que era a grande demanda. Tínhamos portos com áreas ociosas, o capital privado interessado em explorar cada vez mais área, né? O país fazendo um investimento e necessitando ter uma logística, uma infraestrutura logística mais adequada, mais eficiente, para atender a cadeia interna e a cadeia também de comércio exterior, né? Nós temos, a balança comercial brasileira tem uma importância nas exportações de minério, exportações de grãos, então tinha essa necessidade interna para atendimento dos ambos os interesses, e começamos a fazer licitações de áreas de arrendamentos portuários. Com o avançar desses arrendamentos e o avançar desse processo de privatização, que seja de parte do porto ou do porto inteiro, nunca é um processo fácil, é um processo disruptivo, precisa de comunicação, precisa explicar para que está acontecendo. A gente está vendendo o quê? A gente está transferindo o quê para a iniciativa privada, né? E aí a provocação inicial também da professora, que traz a questão da regulação, né? O olhar também da regulação, do cuidado que estamos fazendo isso para trazer a concorrência. E aí ele vem num processo de maturidade, e depois de estruturar os arrendamentos portuários, começar a andar, né? E nos últimos anos, os últimos 2 anos, foi o ano que o setor portuário mais licitou arrendamento portuário, porque, de fato, a gente conseguiu dar a ANTAC, junto com o Ministério da Infraestrutura, e o Ministério da Economia e todo o governo federal, conseguiu dar um input maior a essas privatizações, e falou, agora vamos avançar realmente para a Codesa. E a Codesa tinha uma discussão lá atrás, em 2018, a lei vem, então, em 2013, em 2018, começa uma discussão. Vamos fazer um termo de referência, discutimos na época com o BNDES para poder fazer esse termo de referência, para começar a pensar a concessão de um porto inteiro. Eu não queria só mais passar parte do porto para a iniciativa privada, eu queria passar um porto todo. Por quê? Para trazer eficiência, para trazer mais carga, para trazer uma logística mais adequada e para a gente acompanhar também internamente o cenário internacional, né? A gente não pode olhar o setor portuário, e isso também vários outros setores da economia, apenas numa visão interna, numa visão de Brasil. Porque a cadeia de logística ela atende o comércio interno, mas atende também o comércio internacional. Então, se eu tenho aumento dos tamanhos de navios lá fora, esses navios vão uma hora chegar aqui. Então, nós precisamos ter portos que consigam receber esses navios. Eu preciso ter logística adequada para conseguir atender a tecnologia também desses navios, a tecnologia, o aumento da eficiência. Então, começou a discussão e desde então foi uma discussão que foi aperfeiçoada, que foi início disruptiva, porque sempre fazer a primeira privatização ela tem a sua complexidade natural, porque tem um desconhecimento. O que está fazendo? Então, o trabalho de mostrar, né? Então, a ANTAC fez isso muito bem, junto com o Ministério da Infraestrutura. O que a gente está fazendo, né? E quais são os cuidados regulatórios que precisaram ter? É um porto inteiro, então eu preciso ter uma preocupação com a competitividade ali dentro, das operações que vão acontecer. Eu preciso ter uma preocupação em relação às tarifas que vão ser pagas, para eu manter a competitividade. Eu preciso ter uma preocupação com o investimento que vai ser feito. Eu não preciso falar exatamente o investimento que ele vai ser feito, porque é isso que o doutor Diogo falou. Assim, o poder público, por mais que ele saiba, por mais que ele entenda daquela operação, e os técnicos entendam a operação de cada um dos seus setores, quem vai fazer aquele investimento e quem vai operar aquele capital é o privado. Então, é impulsionar o investimento, mas deixando
para o setor privado essa possibilidade de performar aquele investimento com a maior capacidade possível. E a Codesa foi um exemplo desse. A Codesa, então, vem olhando o mercado do Espírito Santo, que era um mercado muito específico. Então, agora nós estamos discutindo Porto de Itajaí, começamos a discutir os portos da Bahia, os 3 portos da Bahia, então Salvador, Aratu e Ilhéus. Estamos discutindo Itajaí, estamos discutindo Santos, estamos discutindo São Sebastião e fizemos a Codesa. E cada um desses portos vai olhar aqui a peculiaridade da realidade local. Porque eu também não posso achar que eu vou fazer o modelo macro de concessão, a gente sabe, né? Mas eu tenho um mercado específico a ser atendido. Então, esse foi o trabalho que foi feito na Codesa. É um trabalho que teve muito empenho de todos os que participaram, de tentar achar o modelo ideal, um modelo que atendia ao Estado, né? Um porto muito importante para o Estado, e o porto é um ativo que traz prosperidade, que traz investimento para a cidade, para o local onde ele está. Então, teve essa preocupação de discussão local, de mostrar as melhorias que o porto teria e a atratividade do investimento. Porque o investimento, essa mudança do investimento, né, do público para o privado, ele é um caminho natural, ele é um caminho sem volta, ele é um caminho que não é só do Brasil, é muito mais do que a ideologia, é uma questão realmente de eficiência econômica, a gente vai avançando, cada setor com a na sua velocidade, cada setor com a sua dificuldade, mas o setor portuário teve essa felicidade de começar um processo lá atrás, de amadurecer o seu modelo, né? Agora que a gente está, o mais avançado de concessão, que estamos, é São Sebastião e Santos, que já tiveram audiência pública, Itajaí também já teve audiência pública, mas são modelos que a gente já traz melhorias no projeto em relação ao que foi Codesa, mas um setor que já está maduro para privatizar. E é uma tendência, sempre com uma preocupação de trazer investimento, e quando aquele concessionário, quando aquele segmento ele cresce, ele traz toda uma cadeia de crescimento econômico por trás. Então, eu tenho uma melhoria tecnológica, né? Então, eu tenho uma capacitação diferente dos trabalhadores daquele porto, eu tenho mais trabalho, eu tenho mais emprego para a região onde está aquele porto, eu tenho, dentro do porto, novas cadeias logísticas de cargas que antes não tinha naquele porto e passa a atrair. E o privado, ele tem uma agilidade de fazer isso muito maior, porque o poder público tem a natural barreira que ele tem na contratação. A gente tem um caso, por exemplo, Porto de Santos. Porto de Santos, ele estava em 2018, 19 no prejuízo, fechando o ano com prejuízo, hoje está com lucro. O Porto de Santos vem acumulando. Essa semana eles fizeram o SPA-Day mostrando os dados financeiros do porto. É um porto que tem capital em caixa, é um porto que tem uma eficiência uma estatal que tem uma eficiência muito grande na sua gestão, mas tem dificuldade de fazer investimento. Por quê? Porque está há 2 anos brigando na justiça para fazer a dragagem do porto. O privado não vai passar por isso. Ele vai fazer a dragagem do porto. Ele não vai passar 2 anos brigando na licitação, porque o segundo lugar judicializa, porque o primeiro levou, e aí faz outra licitação, aí o primeiro briga inverte, quem era primeiro virou segundo, o segundo virou primeiro, aquele que teve a ação judiciada no começo, agora judicializa o outro e não anda. E está há 2 anos fazendo a licitação. E aí é um contrato que precisa ser licitado, tem dinheiro em caixa, mas não gasta, não tem como gastar. Precisa fazer um projeto para construir um novo berço, tem que fazer uma licitação, e aí licita, e aí tem essas discussões judiciais. Então, o processo da privatização, ele incorpora eficiências à logística e incorpora ganhos econômicos que, com toda a eficiência que o Estado tiver, e aqui a gente não está falando de um Estado ineficiente, está falando de um Estado eficiente, com toda a eficiência que o Estado tiver, ele não vai se apropriar de todo o ganho que o privado pode incorporar para aquele setor. E o setor portuário é um exemplo desse, com os cuidados regulatórios que precisam ser tomados. Cada porto vai ter a sua especificidade, o seu cuidado natural e, claro, dependendo do mercado que ele funciona, mas é um setor que eu digo que hoje está maduro para avançar cada vez mais na pauta de privatizações e concessões. É muito legal ouvir também, né, da perspectiva do regulador. Um regulador assim, com essa mente brilhante da doutora Flávia, dá ainda mais gosto. E eu queria também passar a palavra aqui para o professor Mário,
eu esqueci de dizer que também foi um dos responsáveis pela privatização da CESP em São Paulo. E acho que pode contar um pouquinho aqui, além de ter sua tese de doutoramento sobre as empresas estatais. E, professora, a Sabesp vai ser privatizada? Brincadeira, não vou te perguntar isso. Vou deixar ensaio justo. Isa, boa noite. Eu agradeço em seu nome aqui a oportunidade de participar desse evento, satisfação de compartilhar esse painel com a Flávia e com o Diogo. Você lembrou da privatização da CESP porque sua idade só chega até aí. Mas eu fui procurador do Estado de São Paulo durante 30 anos, saí da carreira em 2014, então tive uma participação que muito me honra e foi um processo de aprendizado fantástico na década de 90, mais especificamente com o governador, o governo Covas, né, Mário Covas, do processo de privatização das empresas do setor elétrico controladas pelo Estado de São Paulo. A CESP foi o remanescente que não deu para fazer, foi a terceira tentativa apenas em que, para se conseguir concluir aí a privatização do setor. Ainda remanesce uma pequena geradora ali da usina de Henry Borden, a EMAI, que tem até autorização legislativa da década de 90 para privatização, mas o processo não avançou. Eu, a título de provocação inicial, gostaria de compartilhar 5 reflexões aqui, né? Não discordando de tudo que já foi dito antes, talvez até fazendo coro com alguns pontos, mas primeira reflexão que eu faço aqui é de que a privatização, a decisão de privatizar, ela tem que ser uma decisão pragmática, ela não é necessariamente ideológica. Eu acho que é complicado quando se quer privatizar tudo e é complicado quando não se quer privatizar nada. Então, há razões históricas por que o Brasil teve um nível de estatização tão grande. 50 anos atrás, a iniciativa privada no Brasil, e o país era fechado também, o ingresso de capital estrangeiro não tinha suas limitações, então grandes investimentos acabaram dependendo do Estado, em certa medida, do apoio do BNDES, em outra medida, mas hoje concordo plenamente aqui que, olhando para a pujança do setor privado, da abertura dos mercados aqui, da possibilidade de participação de players estrangeiros, o mundo mudou e não faz mais sentido um discurso que se utilizava no passado para justificar o nível de participação estatal que nós tínhamos na economia, né? E o que se observa também, acho que vocês, o Diogo, a Flávia sabem, é que a privatização acaba acontecendo por uma conjugação de fatores, né? E depende muito dos motivos pragmáticos a que eu me referi, né? Então, é uma questão de sobrevivência da empresa, é uma questão da necessidade de geração de caixa pelo Tesouro. Isso nos governos estaduais foi muito presente, foi o grande drive da privatização da década de 90 nos governos estaduais, isso combinado com uma imposição externa do governo federal de liquidar parte da dívida renegociada com o governo federal, dos estados, dos subnacionais, mediante geração de caixa com venda de ativos privatizáveis, né? A rede ferroviária federal também foi um exemplo ali de uma necessidade premente que até justificou uma privatização, digamos assim, mais selvagem, no sentido de mais preocupada, uma preocupação mais imediatista, ainda que assumindo certos riscos de regulatórios no longo prazo, que agora estão sendo resolvidos numa segunda rodada de não mais nem concessões, autorizações, como foi lembrado aqui pelo Diogo. Então, primeiro, esse é a primeira observação que eu faço, e complemento apenas
com uma coisa interessante, eu tenho defendido isso, quer dizer, é fundamental que as empresas estatais, não importa de que nível de governo, tenham uma política de propriedade estatal. Quer dizer, precisa deixar claro nos seus documentos divulgados ao mercado por que se justifica que aquela empresa seja estatal. A lei das estatais avançou em muitos pontos, mas ainda faltou algo mais enfático sobre uma justificativa que não tem que ser do conselho de administração da companhia, tem que ser do controlador, do órgão que representa o controlador. E aí fica um desafio para o caso da Petrobras, vamos dizer, qual é a justificativa da manutenção da propriedade estatal se a empresa se comporta, certo ou errado não vamos discutir nesse momento aqui, como uma empresa privada, com a lógica de uma empresa privada. Então, falta, por exemplo, ver isso expresso e institucionalizado no caso, peguei o exemplo da Petrobras, mas óbvio que isso vale para outras empresas também. Segundo, ponto que eu queria mencionar aqui não subestime as dificuldades de uma privatização. Não subestime. São projetos que se tornam muito mais desafiadores de serem implementados na medida que você vai chegando para o final do termo da gestão. Para mim, é algo absolutamente admirável, Diogo, Flávia, o que o governo federal tem conseguido. São projetos, pelo nível de complexidade e dificuldade, que precisam ser atacados o mais cedo possível, no início do governo. Por ter já participado aqui de várias privatizações, a sensação que a gente fica é que o mundo todo conspira contra o sucesso da operação, né? É uma sensação muito, muito ruim, né? E tem problemas, tenho certeza que Diogo, Flávia sabem disso, que dificultam o processo a implementação de uma privatização, apesar de já decidida no legislativo, que é uma falta de alinhamento, às vezes, dentro do executivo. Dentro do executivo, você tem um executivo segmentado, com visões distintas, e, às vezes, essa falta de coesão dentro do executivo torna esse processo, que já é difícil, ainda mais difícil, né? E, naturalmente, isso envolve o legislativo, envolve também os órgãos de controle, envolve o Poder Judiciário, quer dizer, toda uma concertação que é necessária, é fundamental. A gente está vendo o esforço que o governo federal está fazendo no caso da Eletrobras, de vencer todas as... Primeiro no Legislativo, depois certamente deve ter tido coisa dentro do Executivo, e agora com os órgãos de controle. Então, não subestime as dificuldades de uma privatização. A terceira... Eu aprendi também com algumas privatizações, é fundamental para você conseguir privatizar uma empresa estatal o comprometimento da alta administração com esse projeto. A corporação você não vai ganhar. Qualquer esforço de tentar convencer uma corporação de uma empresa estatal com um discurso racional de que a privatização é o que faz sentido, às vezes até a questão de sobreviver. Estou vendo isso no saneamento, não adianta falar o discurso que é uma questão de sobrevivência da empresa. O caminho de uma empresa de saneamento estadual, o caminho da privatização, não é o caso da Sabesp, que a privatização absolutamente, um discurso racional não funciona. Não funciona também, nós vimos isso muito na década de 90, depois no Cada Sete nós percebemos que isso não ia funcionar, oferecer incentivos econômicos para a corporação ficar a favor da operação. Então, há uma participação, um direito de preferência, de subscrever parte das ações, adquirir parte das ações que estão sendo alienadas. Minha experiência é de que isso aí tem pouquíssima efetividade prática. Terceiro já falei. Quarto ponto é a questão da escolha da modelagem. O que nós estamos vendo hoje aqui é que existem diferentes modelagens. Modelagens da década de 90, muito centralizadas. Estou falando de privatização, não de concessão, mas muito centralizadas na alienação do bloco de controle. Aquilo acaba, de certa forma, contribuindo para maximizar o valor da venda. No início do setor... Quer dizer, as privatizações das empresas elétricas do Estado aconteceram antes de criar a ANEEL. Algumas aconteceram antes de criar a ANEEL. Então, essa figura da venda do bloco de controle, hoje ela está sendo
não é mais a única alternativa. Nós estamos vendo o modelo Eletrobras, que eu pessoalmente torço muito para que dê certo, e eu tenho acompanhado também como presidente do Conselho de Administração da Corsan um modelo que tem aí um paralelismo com o modelo da Eletrobras, embora o ticket ali é muito menor, então não dá para reproduzir todas as métricas de uma tentativa de privatização pelo mercado de capitais, via ali diluição da propriedade estatal. Isso depende muito do tamanho econômico, da dimensão da empresa. Mas tem essa, e tem também uma outra que nós já vimos acontecer, que é privatiza a atividade e liquida a empresa. Rede Ferroviária Federal foi isso aqui. Então, tem vários modelos. E aí a escolha da modelagem tem trade-offs nisso aqui. Tem trade-offs. Então, quando se escolhe qual a modelagem, tem que ter clareza do ônus e do bônus, né? Estamos vendo aqui que, às vezes, como é o saneamento, você tem um mercado que é mais nacional, mais local, e todo mundo quer o controle. Você diz assim, não, eu vou privatizar uma empresa aqui, diluindo o capital, tal, não sei o quê. Não, mas aí o mercado é o controle, né? O Grupo Eletrobras talvez seja diferente. A gente já tem outros exemplos de estrutura de capital pulverizada no setor elétrico, funcionando razoavelmente bem. Então, questão da modelagem, cuidado com a modelagem. E, finalmente, a importância aqui, o quinto ponto, é a importância de ter um marco regulatório consolidado. Se a empresa atua num setor regulado, a empresa que vai ser privatizada atua num setor regulado, ou então deixar bem clara quais são as condições pós-venda, né, bem definidas essas condições. Eu participei de privatizações que o edital tinha obrigações muito ambíguas, muito genéricas no pós-venda, que não eram de natureza regulatória, eram de natureza contratual. E aquilo lá não traz nenhum benefício. Depois só traz um problema porque você não tem como um enforcement exatamente de como fazer cumprir aquilo lá. O Ministério Público, com razão, cobra. Bom, agora tem que obrigar a empresa, o grupo privado que assumiu o controle, a fazer isso. Bom, mas aquelas obrigações foram definidas de uma forma muito pouco precisa no edital. Então, a existência no marco legal regulatório, agora aqui fica no ar isto, né? Quer dizer, setor de saneamento tem um marco regulatório que ainda está em consolidação, quer dizer, ótimo, a lei está aprovada, mas a lei ainda não resolveu tudo, né? Tem muitas pontas soltas no marco regulatório de saneamento. Toda uma discussão que nós estávamos conversando com o Diogo, de regulação discricionária versus regulação contratual, depois podemos retomar esse assunto aqui. E aí uma distinção de patamar, de nível de regulação, de qualidade de regulação, de reputação da agência reguladora, de regulador nacional versus regulador subnacional, que faz com que uma operação não de privatização por alienação de bloco de controle, mas de privatização pelo mercado de capitais seja muito mais desafiadora no setor de saneamento do que acredito que seja no setor elétrico. Então, essas são as minhas provocações iniciais. Muito obrigado. Sensacional. Meus caros, querem responder a essas provocações, esse checklist de pontos super interessantes que o nosso professor Mário colocou? Professor, presidente do Conselho da Sabesp, da Corsan, participou de todas as privatizações do Estado de São Paulo, e é verdade. Mas a gente tem a mesma idade, né, professor? Tem vários pontos que não necessariamente se conectam, que o professor colocou, então eu vou só apontar. Primeiro, para quem tiver interesse em ouvir um pouco mais essa questão histórica, eu acho que ela é bem interessante, eu pelo menos gosto. Quem quiser se interessar para ouvir a minha opinião sobre isso, é só entrar no meu LinkedIn lá, tem uma entrevista lá no Arena com o Lacombe, então eram várias pessoas aqui em formato de arena e tal, que eu fiz um apanhado histórico do porquê que a gente chegou onde chegou. Então, acho que quem se interessar por esse tema tem lá esse vídeo. E no Infracast também, doutor Diogo.
A gente fala de questões mais amplas. Lá nesse, eu abordei, porque isso até é uma coisa que volta, né? Puxa, será que o Lula vai reestatizar a Eletrobras se vocês privatizarem? Eu falei, pessoal, a última vez que alguém encampou alguma coisa no Brasil foi em 1964. Né? Foi o Brizola, no Rio Grande do Sul, que estatizou as empresas de energia elétrica e telecom, né? E por conta disso fez com que os americanos até apoiassem a intervenção militar em 64. Então, existe toda uma história interessante da gente ouvir por trás disso. Enfim, tem lá. E do regulação contratual e discricionária também, que é um assunto que o professor sabe que eu gosto muito, também tem um debate da GV com a professora Juíza Dutra, também lá um vídeo que a gente ficou mais de 1 hora debatendo isso. Também é interessante. Bom, sobre a dificuldade de privatizar, até brinquei com a Flávia, porque você acha difícil? Não, é tranquilo, né? Obviamente é uma luta gigantesca e também tem... Eu lembro no marco do saneamento básico, teve um dia que eu quase apanhei de um governador ali no Senado. No Senado, tem até um vídeo, né, dele vindo para cima de mim, e foi tenso aquele dia. Inclusive teve uma interrupção da sessão porque um deputado falou que estava armado e aí paralisaram tudo, evacuaram. Esse é o nível. Parece simples, mas esse é o nível das coisas que acontecem. Bom, voltando, então, para a nossa licença poética aqui de debater, né, questões um pouco mais filosóficas, né, o que eu queria colocar em termos de contrato, né, e simplificação de modelo e tudo mais. Uma coisa que eu gosto de repetir é: infraestrutura não é sobre construção de ativos. Infraestrutura é sobre entrega de serviço. E esse é um erro que a gente comete muitas vezes. Quanto que você investiu? Quero ver. Né? Eu vou auditar. Se você economizou, você tem que devolver para a tarifa. Se você faz isso, você tem uma receita acessória, eu quero que você compartilhe em prol da modicidade tarifária. A gente começa a criar complicadores e esquece o seguinte: o que eu quero atingir? Eu não preciso focar no meio, eu quero um fim. O fim é a entrega de um serviço. Você atingiu aquele serviço na qualidade que eu quero? Ótimo, fim. Senão eu vou ter uma máquina enorme, senão cada vez mais você vai precisar de gente na agência, para olhar, para fiscalizar, para criar, para ver. Aí depois vai vir a CGU, TCU, a AGU, todo mundo para saber se você está fazendo o seu trabalho. Você incha a máquina pública em vez de diminuir, aí o tiro sai pela culatra. Eu não estou passando para a iniciativa privada para diminuir o tamanho do Estado. Só que se eu faço isso com uma condição gigantesca, no final das contas eu não atingi meu objetivo. Eu só tiro as pessoas da estatal e jogo para a agência. E jogo para o TCU. E aí, resolvi o problema? Não resolvi problema nenhum. Então a gente tem que simplificar. É foco no serviço. Não importa o meio. Se o cara está ganhando muito mais dinheiro do que você imaginou, que ótimo. Significa que o próximo leilão daquele mesmo serviço vai vir uma outra pessoa, vai olhar o que a Flávia está fazendo e vai falar: pô, saquei a malandragem dela aqui. E aí o lance vai ser mais agressivo e assim você gera inovação. Agora, se você amarra tudo e fala: eu não tinha pensado nisso, quer saber, se você vier com isso de novo no próximo leilão, eu vou te obrigar a compartilhar em prol da modicidade tarifária. Ferrou. Matei a inovação, matei o seu incentivo. Né? Então é importante a gente colocar. E aí, Isa, se você me permite só fazer um contrabando, que a gente está falando muito em privatização de empresa, né? De serviços, de infraestrutura e tal, e eu tenho uma agenda que ela é virgem nesse debate, praticamente virgem. O professor Mário trabalhou, então, no Fundo Imobiliário de São Paulo. Curiosamente, vender uma estatal é difícil, mas é mais fácil do que um terreno. Um terreno vazio, vocês não imaginam a dificuldade que é vender um terreno. Vou vender aquele terreno. Aparece vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, todo mundo falando: não, rapaz, não vende não. Vamos fazer uma escola aqui. Fala: pô, ótimo, maravilha, você tem um projeto? Não tem projeto, você tem orçamento? Não tem, mas tem uma escola do lado? Não, mas pô, doa para não sei quem para fazer uma escola, empresta para não sei o que lá. E era isso que era feito historicamente. Por isso que está cheio de terreno abandonado, cheio de favelas que foram construídas em cima de imóvel federal. Né? Por quê? Pelo completo descaso. Porque sempre tem alguém com uma boa ideia para fazer com o terreno, e essa boa ideia, é engraçado, o que era na década de 90. A gente ainda ouve essas besteiras, né? Mas do capital privado, né? O malvadão do capital privado e tal, não sei o quê. Na agenda imobiliária é o especulador imobiliário. Então você vai deixar essa área para os especuladores imobiliários. Você mora onde, cara? Você não mora num apartamento construído por uma incorporadora? Então, vender um imóvel é muito difícil. Aí a gente está indo para a estratégia de fundos imobiliários.
né? Também já tivemos um primeiro acórdão favorável do TCU, estamos esperando o segundo por uma questão orçamentária, porque a gente caiu numa discussão que só acontece no governo, bizarra, né? Porque é o seguinte, eu quero botar R$1 bilhão num fundo imobiliário. Aí, o que algumas pessoas interpretam? Que eu preciso de R$1 bilhão de orçamento. Não, você tem R$1 bilhão de orçamento? Eu falei, não tenho, você não está entendendo, eu quero vender um imóvel, eu não quero comprar. Não, você está comprando cotas de um fundo imobiliário usando imóveis, então você precisa de R$1 bilhão em orçamento. Eu falei, você quer que eu vá lá na saúde e dispute com eles R$1 bilhão de orçamento para poder integralizar um imóvel num fundo imobiliário? É isso mesmo. Resultado, se eu quero vender R$10 bilhões, eu preciso de R$10 bilhões de orçamento. Essa é a discussão que a gente está hoje e que a gente precisa superar. Então, esse é o tipo de caos que a gente acaba caindo, né, dentro do governo. Mas a gente vai vencer, estamos indo por um bom caminho, e a gente vai conseguir. E a hora que a gente, de fato, desenrolar esse último ponto, o céu é o limite, né? Agora, a gente precisa evoluir na discussão da agenda de privatização de imóveis para que todo mundo entenda que, na verdade, o que a gente tem de potencial é gigantesco. Olha só, vamos pegar um imóvel que a gente tem em Florianópolis. Toda a Beira-Mar Sul, não sei quem conhece Florianópolis aqui, o que é toda a Beira-Mar Sul? 130 hectares, 1.300.000 metros quadrados. A gente consegue construir ali um Leblon, o Leblon do sul do Brasil, uma área extraordinária. Tá? Só que a gente não pode pensar, falar, então você vai cortar essa área em milhões de quadradinhos e sair vendendo os lotes. Não é isso que a gente quer. A gente quer fazer um master plan dentro de um fundo imobiliário. A gente vai ter um fundo só para isso. Cada grande imóvel vai ser um fundo imobiliário, com um master plan organizado, com um gestor privado que vai trabalhar naquilo, obviamente respeitando o plano diretor, mas fazendo um projeto que seja um presente para a cidade. Com parques, nesse caso do Florianópolis vai ter marina, vai ter tudo, vai ter prédio também, porque a conta tem que fechar. Mas o parque que o pessoal pede, achando que dinheiro cai do céu e que aquele terreno é de graça, nunca vai acontecer. São Paulo, que é o município mais rico do Brasil, acabou de conceder o Ibirapuera porque não tem dinheiro para manter. Como é que os outros municípios no Brasil vão manter um parque de 1 milhão de metros quadrados? Isso não existe. Agora, se for com a iniciativa privada, viabilizado por meio de um fundo, né, que faça sentido, onde a conta feche, um projeto bonito, aquilo transforma a cidade. E a gente tem áreas como essa no Brasil inteiro. Então, a gente está evoluindo nessa discussão, mas, curiosamente, isso nunca foi feito. O que se discute desde a década de 90 de privatização das estatais, a gente está começando a discussão agora com imóveis. De novo, eu não falei de Eletrobras, não é porque eu não gosto de Eletrobras, eu adoro a Eletrobras, tá? Mas é porque todo mundo fala de Eletrobras, isso é só dar um Google falar de Eletrobras, tem milhões de vídeos meus falando de Eletrobras, e essas outras agendas, eu acho que o fórum é importante para a gente debater. Falou mais e melhor. Quer arrematar, Flávia? Isa, eu queria trazer uma questão que o professor trouxe em relação ao pragmatismo, né? As escolhas para decidir um processo de concessão, e aí eu puxo para o setor portuário, né? O pragmatismo, o entendimento do valor daquele negócio para atrair o interessado. Porque se eu faço um primeiro negócio que eu tenho uma atratividade, no segundo que eu fizer, eu vou ter também uma atratividade. No terceiro que eu fizer, eu também vou ter uma atratividade, né? Então, por que Codesa foi escolhida à época, né? Porque Codesa eu tinha ali o porto de Barra do Riacho, que tem um potencial de trazer cargas que não são exploradas para a região. Eu tinha uma estatal que estava com um passivo baixo, não vou dizer que uma estatal sem passivo, porque as estatais têm passivos, tem uma questão trabalhista. No setor portuário, tem a previdência específica de portos, também tem uma questão para se discutir. Então, dentro do rol que nós tínhamos, vamos começar a discutir o processo de concessão. A gente tem que usar do pragmatismo, porque eu vou realmente eleger um modelo que eu vou conseguir, a partir dele, ir num grau de maturidade. Aí eu trago mais uma provocação também do professor, que fala sobre essa maturidade do marco regulatório, né? Então, eu tinha um marco regulatório que já estava estruturado, eu estava iniciando a discussão de um modelo que estava no marco, mas era o disruptivo, que eu estava começando o debate, então eu preciso criar isso dentro do processo de concessão. Então, esses dois fatores, né, como muito bem apontado pelo professor, eles são cruciais para que a gente consiga avançar na pauta. E ele vai trazendo
um ciclo virtuoso de concessões, né, de privatizações, né, de escolher, como nem tudo, né, você falou, nem tudo precisa ser de um lado, nem tudo precisa ser de outro, a escolha é pelo pragmatismo. A escolha fala, neste momento, fazer a concessão, fazer a privatização desse ativo, ele vai trazer um potencial de ganho de mercado muito significante. E esse foi o racional que permeou toda a discussão no setor portuário, que vem permeando ainda na semana antes do... No dia 21, no dia 20, né, no dia 20 de abril, antes do feriado, teve no Ministério da Infraestrutura, com a ANTAC, Ministério da Economia, o kick-off da desestatização dos portos da Bahia, né, que tem um porto de Aratu, que é um porto que tem um potencial muito grande, tem um porto de Ilhéus, que é um porto inteiro, que tem ali um potencial também sem área ocupada, para atrair novos investimentos, e o pragmatismo está aí, né? Um setor maduro, um setor que já passou por algumas discussões que hoje o doutor Diogo enfrenta em outros setores, né? Que hoje o setor de saneamento às vezes enfrenta. O próprio, no painel anterior, estava discutindo prorrogação antecipada, né, das ferrovias. O próprio Instituto de Prorrogação Antecipada de Ferrovia, ele veio da onde? Da prorrogação antecipada do setor portuário, que já tinha enfrentado a discussão e todos os argumentos que foram utilizados para incorporar ele na ferrovia e trazer renovações, trazer investimentos cruzados, trazer esse potencial de melhoria da malha ferroviária brasileira, veio do setor portuário. Então, é um setor que saiu à frente dessa pauta e comemorado, né, por ter sido, dentro do governo, a primeira privatização, venda de uma estatal, porque ele tinha um Estado maduro, uma regulação madura e que vem num grau de maturidade. Ela vem, a gente não constrói a maturidade do dia para a noite, ela vem num grau de discussão e continuará sendo, né? Cada vez que eu ganho eu incorporo para a peculiaridade daquele setor, e aí eu vou ganhando uma envergadura para trazer e vendo que vai dando certo, e vendo onde a gente errou também, porque acontece, às vezes, aquela modelagem naquele momento, aquela amarra contratual, que foi bem trazido aqui, naquele momento fazia sentido, hoje não faz mais, e aí isso vai ganhando uma envergadura diferente e vai trazendo melhoria e mais eficiência para o processo. Excelente! Meus caros, começamos esse evento com o pé direito, com um painel sensacional, e agora estamos concluindo esse evento também de forma brilhante, com a participação de novo dessas pessoas que transformam a realidade brasileira e que eu tenho a honra também de ter, enfim, sempre tido a oportunidade de receber o apoio de vocês no Infracast, essa grande abertura, transparência, enfim, de opiniões, né, enfim, e também de vivências e de experiências, com tamanha generosidade. E eu só tenho realmente a agradecer muito pela presença, pelo apoio, enfim, por terem ficado todos até agora, e também a nossa plateia maravilhosa pelo apoio ao Infracast, pelo apoio aqui às nossas autoridades convidadas. Encerramos esse primeiro dia, então, também com o pé direito, e amanhã tem muito mais. Muito obrigada, meus caros.